Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou começando aí mais uma aula, né? Nossa segunda aula de eletricidade. E nessa aula nós vamos trabalhar os processos de eletrização. Na primeira aula a gente conversou sobre a carga elétrica, né? Um assunto também bem importante aí. Já aprendemos a calcular a quantidade de carga que um corpo tem quando está eletrizado. Vimos que essa quantidade de carga depende da quantidade de partículas que foram retiradas ou colocadas no corpo. Então hoje a gente vê aí, para continuar o assunto, né, como fazer esse corpo ficar eletrizado. São três maneiras diferentes. Então nós vamos discutir hoje sobre essas três maneiras, tá? Vamos lá. Antes de começar os processos de eletrização, eu queria mostrar para vocês duas leis que regem aí a eletrostática de uma maneira geral, né? Então essa é a primeira lei, a gente chama também de lei de atração e repulsão. Nessa lei a gente vai observar duas situações diferentes, né? Quando dois objetos estão eletrizados com o mesmo tipo de carga, então eles vão se repelir um do outro, eles vão tentar se afastar um do outro quando eu tentar aproximar os dois, né? Aparecem essas forças de repulsão. Então, duas cargas negativas ou duas cargas positivas devem sempre se repelir quando a gente tentar aproximar elas. E se dois corpos têm cargas opostas, né, um positivo e outro negativo, deve acontecer o contrário, deve acontecer a atração dos dois corpos. Então, objetos que têm cargas diferentes devem se atrair. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, né? A gente vai ver que é possível então perceber se as cargas são iguais ou diferentes a partir desses fenômenos de atração e de repulsão, né? Você aproximou um objeto que você sabe que tem uma determinada carga de um outro objeto, então se o outro objeto também está carregado e é atraído é porque as cargas são diferentes, e se o outro objeto está carregado, mas é repelido, é porque as cargas são iguais. A gente consegue, então, a partir do conhecimento de uma carga, né, de um objeto, conhecer as cargas dos outros objetos. Então, bem importante aí esse primeiro princípio. Continuando, segundo princípio da eletrostática, o princípio da conservação das cargas. Então, essa ideia de conservação, de uma maneira geral, aparece em muitas áreas, né, em vários momentos aí no nosso curso de física. A gente já viu, por exemplo, dentro da mecânica, quando se falou de conservação da energia mecânica, né? A energia que os corpos têm num sistema fechado, ela deve permanecer a mesma, né? A somatória deve permanecer a mesma, apesar das energias parciais irem mudando, né? Quando um objeto se movimenta e tal. A gente conversou sobre isso. Vimos também a conservação da quantidade de movimento, né? Algumas conservações aí. E hoje a gente vê, então, a conservação das cargas. Se a gente imaginar um sistema fechado, né, isolado eletricamente, um sistema em que não deixa escapar nenhuma carga e também não deixa entrar nenhuma carga adicional, a soma de todas as cargas parciais ali de dentro deve permanecer sempre constante. Então, uma situação em que eu coloco dois corpos eletrizados em contato, né, a somatória deve permanecer igual. Vamos ver assim, ó, um exemplo. Imagine que eu tenha aqui um objeto que tem uma carga de 5 coulombs, carga positiva, e aí eu tenho um outro objeto aqui que tem uma carga de 7 coulombs, por exemplo, né? Os dois positivos. Bom, 5 mais 7 é 12. A carga total que tem então nesse sistema, se ele estiver isolado, né, de outras coisas, aí não tiver como perder, como ganhar, então o total de cargas que tem nesse sistema é 12, vai ter que continuar sendo 12. Então, se depois do contato desses objetos, por exemplo, eu ficar sabendo aqui que o primeiro objeto passou a ter uma carga de 6. Então com certeza o segundo objeto vai ter 6 também, né? Porque a soma tem que continuar dando 12. Vocês percebem? Então, por que é legal a gente conhecer esse segundo princípio, né? É legal porque aqui a gente pode fazer previsões, né, de um valor de carga conhecido os outros iniciais, né? Então, se a gente conhece as cargas iniciais, a gente pode prever como é que vai ficar depois de um contato, por exemplo, né? Então,
citado aí, né, os dois princípios da eletrostática, vamos agora para a parte principal da aula, para os processos de eletrização. Antes, né, nessa tela aqui, ele está só falando de uma maneira geral sobre a eletrização. Então, o que é eletrizar um corpo? Né? É desequilibrar as cargas que o corpo tem. A gente sabe que sempre que um corpo está no estado natural dele, ele está neutro, né? Ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Mas, se esse corpo que tem a mesma quantidade de positivo e negativo perder por algum motivo uma quantidade de cargas negativas, de elétrons, né? Então ele dentro desse corpo deve sobrar cargas positivas e o corpo vai ser chamado de corpo positivo, então. Né? Da mesma maneira, se o corpo estiver neutro, mas de alguma forma, por algum processo, ele receber cargas negativas, né? Então ele estava neutro, recebe cargas negativas, acaba ficando com mais negativo do que positivo, e a gente diz que esse corpo ficou negativo. Na aula passada a gente já conversou aí que a única coisa que pode sair ou entrar num corpo aí são essas cargas negativas dos elétrons, né? Os prótons, as cargas positivas, nunca conseguem fazer esse tipo de movimento, porque eles estão presos no núcleo atômico, uma força muito grande ali, a força nuclear forte. Então, a gente só pensa em cargas negativas se movimentando, ou saindo do corpo, ou entrando no corpo, né? Toda vez, então, que se falar de eletrização, é porque algum elétron, né, uma quantidade de elétrons saiu do corpo, ou uma quantidade de elétrons entrou no corpo. Tudo bem? Bem importante a gente frisar isso, porque esse é um erro bastante comum aí dos estudantes, achar que carga positiva pode sair ou entrar no corpo. Isso não é possível. Vamos lá, continuando. Agora sim, então, o primeiro caso de eletrização que a gente vai discutir, a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, a gente tem dois corpos que podem estar neutros no começo. Ó. Imagina dois corpos neutros aqui, o corpo A e o corpo B. Né? Só que depois que eles atritam, a gente vai observar aqui, né, a formação de corpos eletrizados. Então, um deles vai sempre tender a ganhar elétrons e o outro a perder. Então, na hora que você esfrega ali, vamos supor que esse daqui, esse corpo B, né, passou elétrons aqui, ó, passou cargas elétricas para o corpo A que ganhou os elétrons ficou negativo, o corpo B que perdeu os elétrons ficou positivo, né? E aí eles passam a ter cargas diferentes. Bem importante perceber isso aí. Aqui ele anota também, né, que se os dois corpos estavam neutros e um ficou com uma carga negativa e outro positiva, essas cargas em módulo são iguais. Isso significa que se um perder 10 elétrons, fica com 10 positivo, porque perdeu 10 elétrons, e o que ganhou 10 elétrons fica com 10 negativos. Cada elétron é negativo, né? Então 10 negativos. Então sempre vai ser o mesmo, quando os dois forem neutros, né? Sempre vai ter o mesmo valor em módulo, e o que vai mudar, na verdade, é o sinal das cargas. Bem importante perceber, então, que para a eletrização por atrito, no final do processo, eu sempre tenho cargas opostas, ó, cargas diferentes. Coloquei dois objetos para esfregar ali um no outro, para atritar. No final do processo, as cargas são de sinais diferentes. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, essa tabela, então, é uma observação que eu estou deixando para vocês. Às vezes, num exercício de eletrização por atrito, a gente quer saber quem é que ganhou os elétrons e quem é que perdeu. E essa tabela vai mostrar isso para a gente. Quanto mais à direita tiver o objeto, mais possibilidade de ganhar elétrons ele vai ter. Quanto mais à esquerda tiver, mais possibilidade de perder elétrons. Então, imagine que eu pegue, por exemplo, aqui alguma coisa de papel, um pedaço de papel, e esfregue esse pedaço de papel num cano de PVC, por exemplo. Num caninho de PVC. A hora que eu esfregar, no começo eles tinham a mesma quantidade de partículas, estavam neutros. A hora que eu esfrego, o papel que está mais à esquerda aqui do que o PVC, ele tem a tendência de ficar positivo, de perder as cargas elétricas. Então o papel vai deixar ser
vai escapar aqui alguns elétrons do papel e vão pular aqui para o caninho de PVC. Né? E aí o caninho vai ficar cheio de carga negativa aqui, fica negativo, e o papel que perdeu fica positivo. Então, processos de eletrização, esse primeiro caso, de eletrização por atrito, sempre ficando então dois objetos de cargas diferentes no final. Vamos continuar. Agora a eletrização por contato, gente. Esse aqui é o segundo caso de eletrização. Nesse segundo caso é bom a gente perceber que não dá para a gente ter dois objetos neutros em contato e esperar que eles fiquem eletrizados, né? Então, para que haja a eletrização... Desculpa, pessoal, continuando. Para que haja eletrização por contato aí, nós vamos ter que ter um dos objetos já eletrizado. Imagine que eu tenho aqui um primeiro objeto que está negativo, cheio de carguinha negativa, e aí eu coloco ele em contato com outro objeto aqui que estava neutro. Mas o que vai acontecer? Esse monte de carguinha negativa aqui vai acabar escapando um pouco disso aqui e vindo para cá. E aí, o que já estava negativo deve continuar negativo, porque normalmente ele não vai conseguir passar todas as cargas que ele tinha, né, negativas. Mas o corpo que estava neutro e recebe as cargas negativas acaba ficando também cheio de carguinha, né? Então, os dois ficam cheios de carguinha negativa. E aí a gente tem as cargas iguais. Então, o que difere, né, principalmente aí, o primeiro do segundo caso que a gente está vendo aí, é que na eletrização por atrito a gente tinha cargas diferentes depois do processo, e na eletrização por contato as cargas ficam iguais. Se o corpo fosse positivo, gente, e eu encostasse ele num neutro, o corpo positivo está faltando cargas negativas, né? Está faltando. Então, na hora que eu encostasse, ele ia acabar puxando aqui cargas elétricas do neutro. Essas cargas não iam conseguir equilibrar, normalmente elas não conseguem neutralizar esse corpo, ele ainda fica positivo, mas com mais, né, com mais elétrons ele fica um pouquinho menos positivo aqui, né, vamos dizer dessa forma, e o corpo neutro, que perdeu os elétrons, acaba ficando também positivo. Então, independente daí se o corpo, né, eletrizado, que foi colocado em contato, é positivo ou negativo, no final do processo eu coloquei em contato com outro corpo, os dois ficam com a mesma carga. Tudo bem? E o caso do contato, bem legal a gente lembrar aí, né, da lei da conservação das cargas. Coloquei em contato, a soma das cargas no começo, antes do contato e depois do contato, devem ser as mesmas. Isso vai aparecer inclusive em exercícios para a gente aí de eletrização por contato. Se a gente sabe as cargas iniciais do corpo e sabe uma das duas cargas do final, a gente pode prever então a quantidade de carga do outro objeto no final. Basta usar essa ideia de que a soma no começo e a soma no final são a mesma quantidade. Outra coisa interessante também é que se eu tiver corpos, né, idênticos, isso vai aparecer em vários exercícios também, fala de esferas idênticas, né? Se os corpos forem idênticos, então, a hora que a gente encostar os dois, eles vão distribuir igualmente as cargas. A gente vai ter metade da carga para um, metade da carga para outro. Tá? Metade do total das cargas, né? Então, se a gente tem, por exemplo, dois corpos, né? Imagina que eu tenho um corpo aqui que tem menos 2 coulombs. E o outro corpo aqui tem 8 coulombs, né? Então eu coloco os dois corpos, ó, um está positivo, só um minutinho, um está positivo e o outro está negativo. Eu coloco os dois corpos em contato. Então nesse caso, né, quando os corpos estão neutros, quando um corpo está neutro, a gente já sabe o que vai acontecer, os dois vão ficar com a mesma carga. Nesse caso aqui, dos dois estarem um negativo, outro positivo e tal, a gente define a carga final aí fazendo uma média. Então a gente vai ter menos 2 mais 8 dividido por 2. Isso daqui é 6 dividido por 2 é 3. Quer dizer, se os corpos são idênticos, né,
as cargas dos dois no final vai ser de 3 coulombs. Os dois vão ser positivos com 3 coulombs. Tudo bem? Então isso vai aparecer em exercício bem importante aí. A gente está comentando sobre isso. Vamos lá, esse aqui é o exemplo 1. No exemplo 1 é um exemplo sobre contato. Ele pede para a gente analisar. Olha, um condutor A eletrizado positivamente é colocado em contato com outro condutor B, inicialmente neutro. É mesmo, né? Tá faltando um acento aqui. Ele é colocado em contato, tá faltando um acentinho. É colocado em contato com outro condutor B, inicialmente neutro. Então você tem, vamos enxergar aí, pessoal. Você tem um objeto, um condutor A, ele foi colocado em contato com um B. O A estava positivo e o B estava neutro. Aí ele fala assim, na letra A, né? Ele vai perguntar, B, ele vai falar, B se eletriza positiva ou negativamente? Então, o que vai acontecer com esse B? Bom, ele vai acabar doando elétrons para o A que estava positivo. Né? E nesse processo de doar elétrons, perder, né? Ele vai ter que perder elétrons para o outro corpo, ele vai acabar ficando positivo também. Tá? Então, o que acontece aqui é que um corpo positivo em contato com um neutro gera 2 corpos positivos, como a gente acabou de conversar, né? Sempre mesmo sinal no caso do contato. Então, a resposta é que ele vai ficar positivo, né, pessoal? B vai ficar positivo. Segunda pergunta. Durante a eletrização de B, ocorre uma movimentação de elétrons ou uma movimentação de prótons, né? E de A para B ou de B para A? Bom, como a gente acabou de comentar, só pode ser movimentação de elétrons. Os prótons nunca se movimentam. Só os elétrons podem entrar e sair do corpo. Então foi uma movimentação de elétrons, mas de quem para quem, né? Então a gente percebe aqui que foi do B para o A, pessoal. De B para A. Porque o A estava positivo, estava faltando elétrons. Quando eu encostei, os elétrons foram puxados aqui para o A. E aí ficou desse jeito. Então, tudo bem, esse é o primeiro exemplo bem simples, mas os exercícios normalmente são bem simples assim mesmo, tá? É só a gente entender o conceito aí. Vamos lá, exemplo 2, tem um segundo exemplo de contato. Tem-se 3 esferas condutoras, A, B e C. A esfera A é positiva, vamos desenhar isso aí também para a gente poder enxergar. Olha, essa é a esfera A, positiva. Aí tem uma esfera B. A esfera B é negativa. E tem uma esfera C que está... as duas têm uma carga Q, então a primeira, a esfera A, mais Q, a esfera B, menos Q. E tem uma esfera C que está inicialmente neutra, então a carga dela inicial é 0. E aí ele vai falar, né, que vai acontecer várias coisas aí. Então, a primeira coisa que acontece é que é tocado, toca-se C em B com A mantida a distância. E depois se separa de novo a C e B. Então, olha, se C e B tocarem uma na outra, eu vou ter o contato de B e de C, eu vou ter que juntar, vou somar aqui, menos Q com mais 0 e dividir por 2. Não vou nem fazer essa continha, né? Menos Q mais 0 é o próprio menos Q. Dividido por 2, então vai ficar menos Q dividido por 2 e menos Q dividido por 2. A esfera A ficou de fora dessa primeira aí, primeiro contato, então ela continua com a quantidade mais Q que ela já tinha. Então esse foi o primeiro passo aí a gente já fez. Colocamos em contato B e C e observamos então que as duas ficaram com a mesma quantidade que a metade, né, de Q negativo aí. Então, menos meio Q, menos meio Q. Segunda coisa que acontece, toca-se C em A, com B mantida a distância. Então, agora a B vai ficar de fora, nós vamos tocar C e A. Só que agora eu tenho mais Q na esfera A e tenho na esfera C menos Q2. A gente vai ter que somar isso aqui também e dividir por 2,
para saber o que vai acontecer no final. Se a gente somar 1Q com mais meio Q, isso é mesmo que fazer 1 menos meio. Isso dá meio, né? E meio dividido por 2, ó, isso aqui vai dar Q sobre 2 dividido por 2. Se a gente fizer extremos e meios aqui, a gente tem Q sobre 4. Então, na verdade, as duas esferas C e A vão ficar com Q sobre 4. Vamos fazer para cá, que não cabe mais ali. Então, a esfera A Q sobre 4, a esfera C Q sobre 4. E a esfera B permanece, então, com menos Q sobre 2, né? Porque ela não participou dessa segunda fase. Terceira coisa que vai acontecer aí, toca-se A e B. Na hora que eu tocar A e B, eu vou juntar agora, então, aonde que eu vou fazer isso? Nesse cantinho aqui, ó. Q sobre 4, vou ter que somar com menos Q sobre 2. E depois vou dividir por 2. Então, ó, agora é A e B, né, que estão tocando aí. E o C está de fora. Vamos lá, fazendo a continha. Vamos lá. Eu vou fazer a continha aqui embaixo que não tem muito espaço, gente. Então, ó, 4, vamos fazer aqui, ó. Q sobre 4 mais menos, aí vai ficar menos, né? Menos Q sobre 2. O mínimo aí é 4. Por 4 dá 1 vezes Q é Q. 4 por 2 dá 2 vezes 1 é 2. Opa! Tá meio difícil de escrever. Nossa, tá difícil. 2Q. Isso daqui vai dar menos 1/4 de Q, ou menos Q sobre 4. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso, é menos Q sobre 4. Só que o menos Q sobre 4, ele é dividido por 2 ainda, né? Na fórmula aqui, juntei isso daqui tudo, deu menos Q sobre 4, só que isso aqui é dividido por 2, porque eu estou fazendo uma média, e aí a gente tem menos Q, 4 vezes 2, 8. Resposta correta aí é a resposta D, menos Q sobre 8. Então, no final aí a gente vê que a carga vai se dividindo, e fica no final aí com menos Q sobre 8, 1/8 da carga inicial, né? Negativa, tá? Essa é a questão 2. Então, esses exercícios, todos eles, a gente vai sempre pensar usando, né, essas ideias de conservação da carga, né, de que se uma ganha, a outra perde, e a ideia é sempre essa daí. Vamos lá, continuando aqui. Eletrização por indução. Esse é o último processo que a gente vai conversar nessa aula. E a eletrização por indução, então, enquanto que nos primeiros dois casos, né, no primeiro caso a gente atritou dois objetos, no segundo caso a gente só encostou, agora a gente não vai nem encostar, a gente vai só aproximar um objeto eletrizado de um objeto neutro. E aí o que vai acontecer? Então, conforme aquele primeiro princípio, né, da eletrostática, que fala da atração e da repulsão, quando eu pego um objeto que está, por exemplo, negativo, então ele está cheio de carguinha negativa aqui, né? E eu aproximo dele um objeto que estava neutro, esse objeto que estava neutro, ele vai acabar separando as cargas. Essas cargas negativas do corpo eletrizado vão afastar o máximo possível as cargas negativas do corpo neutro. E as positivas vão ser atraídas. E a gente tem uma separação de cargas, né? Na verdade, o que acontece aqui é que o positivo não vai conseguir se movimentar, né? O positivo vai ficar no lugar dele, mas o negativo vai tentar se afastar o máximo possível. E vai gerar essa separação de cargas aqui, que a gente chama de indução eletrostática. É isso que ele está mostrando, então, né? Se a gente olhar aqui, a gente vai perceber, ó, a primeira parte, que essa primeira tela está mostrando exatamente isso. Um corpo que era negativo, que foi aproximado, né, do objeto neutro, e quando ele se aproximou, ele separou as cargas do objeto neutro aqui. Positivo ficou mais próximo, negativo mais distante. Bom,
Até aqui o corpo ainda não está, o corpo neutro, né, continua neutro, ele ainda não está eletrizado, mas as cargas estão separadas e isso vai permitir que a gente eletrize esse corpo. Vamos ver o próximo slide. Olha aqui, ó. Carregamento do corpo. É agora que a gente vai deixar ele eletrizado. Esse corpo já estava com as cargas separadas. E aí eu faço uma ligação desse corpo por um fio metálico, né, por algum condutor. Eu ligo ele à terra. Ó, quando eu ligo ele aqui no chão, eu dou um caminho para essas cargas que estavam querendo fugir das cargas iguais aqui, que estavam se aproximando, né? Então deve acontecer essa repulsão aqui, e as partículas iguais elas devem ir para o mais longe possível. Então essas cargas, quando eu dou um caminho aqui para a Terra, elas vão escorrer, elas vão escoar aqui para a Terra. Depois que elas escoam, se a gente separar, ó, tirar, antes de tirar o indutor, desculpa, ó, antes de tirar o indutor, se a gente cortar o fiozinho aqui, ó, tá vendo? Quando eu desfaço, né, essa ligação, isso aqui a gente chama de aterramento, né? Então, quando eu desfaço o aterramento aqui, então as cargas não tem como voltar mais para o objeto. E aí o objeto ficou positivo, né? E aí eu posso afastar o indutor, então, esse corpo eletrizado. Esse corpo eletrizado a gente costuma chamar de indutor, porque ele vai induzir, né, o outro corpo. Então, esse corpo eletrizado é chamado de indutor, e o corpo que vai ficar eletrizado aqui depois do processo, a gente chama de induzido. Então, quando a gente pega o indutor e separa aqui e afasta, não tem problema, porque daí esse aqui vai reorganizar as partículas, ó, e vai ficar faltando cargas elétricas, aquelas que saíram, né? Vai ficar faltando aqui. No final do processo, a gente tem objetos, dois objetos eletrizados e com cargas opostas, com cargas diferentes. Tá bom? Cargas diferentes. Se a gente tentar aproximar eles agora, deve acontecer a atração, porque eles estão com cargas diferentes. Então, esse é o processo de eletrização por indução, gente. Se eu tivesse usado um corpo positivo, aconteceria tudo ao contrário, né? Ele ia puxar o negativo para esse lado. Quando eu aterrasse, importante, ó, o positivo não vai escapar não, o positivo está no interior do núcleo atômico, mas os elétrons da Terra iam correr ao contrário, que eles iam subir e iam completar aqui o corpo, né? Iam ser puxados para cá, então os dois iam ficar negativos, eu ia cortar o fio e eles iam ficar os dois negativos. Então, nos dois processos, tanto, né, colocando um indutor negativo ou um indutor positivo, a gente tem no final objetos com cargas diferentes aí depois do processo. Vamos ver aqui, eletroscópios. Então, estou mostrando aqui dois aparelhos, né? Os dois são chamados eletroscópios. Eletroscópio, de uma forma geral, é um aparelho que serve para detectar cargas elétricas, para verificar também o tipo da carga elétrica. A gente consegue fazer isso com os dois, né, aparelhos aí. Um é mais simples um pouquinho, é um pêndulo eletrostático. O pêndulo eletrostático ele tem uma haste, né, isonante. A gente tenta deixar ela bem isoladinha mesmo para não escapar cargas aqui, né, para não funcionar como aterramento. Tem um fiozinho leve e uma bolinha aqui de material. Aqui está escrito uma bolinha metalizada. A gente pode pôr um papel alumínio, por exemplo, né? Quando a gente monta com papel alumínio para ficar mais fácil de conduzir, mais fácil de interagir aqui com outros objetos. E aí a gente pode testar, né? Pode testar cargas, verificar a intensidade, tudo isso aí a gente consegue ter uma ideia. Lógico que é um experimento, um objeto, um aparelho bem simples, mas a gente pode sim detectar cargas e sinais das cargas também, se tiver um corpo conhecido eletrizado. Bom, e o eletroscópio de folhas? O eletroscópio de folhas, bem interessante, ele tem uma haste metálica, tem aqui fora, né, esse recipiente, sempre um recipiente que a gente tenta ser, né, o mais isolante possível, aqui a vedação e tal. E aqui a gente tem uma bolinha metálica e aqui embaixo a gente tem duas folhas metálicas. Quando a gente monta ele também a gente costuma usar papel alumínio, né? Duas folhinhas metálicas aqui que estão penduradas aqui de uma forma que elas conseguem se movimentar facilmente, tá?
Então, o que acontece? A hora que eu aproximo um objeto eletrizado, né, a gente chama de indutor, a hora que eu aproximo o indutor, se ele está negativo, por exemplo, né, ele vai tentar afastar os negativos que já estão aqui na haste, na bolinha. Então, todos esses negativos correm para a parte mais distante possível, eles vão tudo se acumular aqui nas folhinhas metálicas. Como as duas folhinhas ficam com o mesmo tipo, né, a mesma natureza de carga, negativo e negativo, elas se repelem e aí a gente vê essas folhinhas abrindo, pessoal. Bem legal isso aqui, né? Então eu aproximei o objeto negativo, as folhinhas se abrem. Se eu tivesse com um corpo positivo aqui aproximando o corpo positivo, mesma coisa, ó, aproxima o positivo, o negativo sobe, né? E aí sobra positivo e positivo aqui embaixo, ele também abre. Então ele vai abrir do mesmo jeito. Se a gente toca com o corpo, por exemplo, esse aqui está negativo, se a gente toca aqui o corpo positivo, desculpa, o eletroscópio enquanto ele estava neutro, né, mas com as cargas separadas e tal, eu toco o corpo, então se está cheio de elétrons, os elétrons vão pular para cá. Aí quando eu tirar aqui, né, a gente vai ter, deixa eu só ver aqui, então coloquei aqui, os elétrons vão tentar repelir eu toco com o corpo, com objeto negativo, vai encher de negativo aqui, aí eu tiro e ele fica negativo. Se eu tiver com positivo, né, eu vou encostar, ele vai puxar os negativos, né? Os negativos vão correr para o positivo e a gente vai deixar negativo também. Então a gente consegue, tocando um corpo, quando o objeto está eletrizado, eu toco o eletroscópio, eu consigo colocar a carga, né? A gente diz carregar o eletroscópio. E aí assim é possível detectar depois outros objetos, né? Quando a gente aproxima outros objetos com outras cargas, a gente pode verificar o tipo de carga que o objeto tem, sabendo, né, da carga que a gente colocou aqui no eletroscópio. Então, aparelhinho bem simples, mas que é muito utilizado e aparece muito em exercícios aí de indução eletrostática, né? Então, bem importante. Vamos lá. Tem um exercício aqui. Nesse exercício ele fala, então, aqui, ó, preparando-se para uma prova de física, né, o estudante anota em seus resumos os passos a serem seguidos, né, para eletrizar um corpo neutro por indução. E a conclusão a respeito da carga adquirida por ele. Aí ele vai mostrar aqui primeiro os passos. Ele anotou 4 passos aí de como é que ele fez o experimento. Ó. Primeiro ele aproxima o indutor do induzido sem tocar. Então pegou o objeto eletrizado, aproximou. Depois ele conectou o induzido à terra. Então, ele ligou aquele fiozinho que pode ser, na verdade, só colocar o dedo, né? Colocar o dedo no eletroscópio, o nosso corpo faz o papel aí de fio, né, de aterramento e as cargas vão passar pelo nosso corpo aí. Então, ele aproximou o indutor, né, do induzido, depois ligou a terra, depois ele afasta o indutor e por último ele desconecta o fio. Aqui teve um probleminha aqui, né? Ele afastou o indutor primeiro e depois ele desconectou. Gente, dá uma olhada no que aconteceu aí, ó. Vamos tentar enxergar. Então aqui está o eletroscópio, ó. O eletroscópio aqui. Nossa, estou desenhando ele, mas está bem estranho. Difícil aqui, mas é isso aqui. Esse aqui é o nosso eletroscópio. Quando ele aproximou o indutor, vamos supor que ele colocou aqui o caninho cheio de carga negativa aqui. Né? A hora que ele colocou o caninho assim, bom, as cargas negativas se afastaram, foram todas aqui para baixo. Abriu as folhinhas, assim, ficou desse jeito, né? Só que assim, ó, depois ele fala que ligou o fio aqui. Não, que ele conectou o induzido à terra. É isso, ó. Ele aproximou o indutor, conectou o induzido à terra, aqui, ó. Vamos supor que ele tocou aqui ou ligou na terra, de alguma forma aqui, né? Ele aterrou.
E aí, a hora que ele faz isso, essas cargas negativas que queriam ir o mais longe possível, elas acabam subindo aqui, ó, e vão lá e vão embora, vão para a Terra aqui, ó. Tá vendo? Bom, até aí tá tudo certo. O problema é que depois o terceiro ponto ele afasta o indutor. Gente, se ele afastar o indutor aqui antes de cortar o fio, se ele trouxer para cá o indutor, não vai mais existir essa força que está empurrando esses elétrons. E aí os elétrons voltam para cá. Ó. Volta tudo para cá de novo e aí não adiantou nada o processo. Aí. Então, para que não aconteça isso, ele precisa primeiro cortar esse fio aqui. Ó. A hora que ele desfizer a ligação, que ele cortar o fio, né? Aí sim não tem como os elétrons voltarem mais. Aí não acontece essa volta dos elétrons. E aí sim a coisa fica positiva aqui, né? Os elétrons saíram, fica positivo, tá vendo? E aí ele pode depois, por último, afastar o indutor, né? Então, acontece um erro aqui. As fases 3 e 4 foram invertidas. Ele tinha que primeiro desconectar e depois afastar o indutor, senão não funciona esse método de eletrização aí. Então isso é um erro, tá? E aí ele fala aqui na conclusão também, ele fala assim, ó, no final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais às do indutor. E a gente sabe que não é isso também, que no processo de indução, né, no final, olha aqui, ó, fica um negativo e outro positivo, que as cargas vão ficar diferentes. Se ele acertar aí, né, o procedimento dele, ele vai ter as cargas diferentes. Resposta correta desse exercício, pessoal, é essa letra D aqui, ó. Então ele fala que tem que inverter o processo 3 e 4, né? Para poder ficar certo e que a conclusão está errada, né? A conclusão só vai estar certa se ele falar aqui que os sinais não são iguais, mas sim diferentes. Tudo bem? No final do processo. Então é isso. Deixa eu ver, eu acho que terminou aqui, né? Então deixa eu ver aqui.